Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. E hoje nós iremos conversar sobre São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, o baluarte da verdadeira fé. E na nossa live de hoje nós contamos com a presença do Padre Márcio Almeida, que é reitor da Basílica Santuário de São Miguel Arcanjo, lá no município de São Miguel Arcanjo, no estado de São Paulo. O Padre Márcio irá se apresentar e nós iremos começar a nossa conversa com o Arcanjo. Boa noite, Padre Márcio. Boa noite, professor João. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Como o professor disse, eu sou o reitor aqui da Basílica de São Miguel Arcanjo, que fica na cidade de São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo. E com muita alegria, então, a gente vem para partilhar um pouquinho sobre a nossa caminhada aqui como igreja, que tem como padroeiro São Miguel Arcanjo. E estamos aqui há 14 anos, né? Então, a gente tem um pouquinho de história a ser compartilhada. Só peço desculpas pela minha voz, estou um pouco rouco, mas faz parte, né? Muito bem, Padre. Então, nós vamos começar a nossa live, perguntando: quem é São Miguel Arcanjo? Então, São Miguel Arcanjo, ele é um anjo, né? Ele não foi um ser humano. Eu digo isso porque às vezes as pessoas me perguntam, né? Onde São Miguel Arcanjo nasceu, né? Em qual cidade? Então, ele é um anjo que, dentro da hierarquia dos anjos, ocupava, né, a hierarquia dos arcanjos. E a história vai dizer, dentro da tradição, que ele tinha muito amor por Deus. E aí, na investida que Lúcifer faz contra o projeto de Deus, ele sai em defesa de Deus, né, com seu brado: quem como Deus, quem pode querer ocupar o lugar de Deus, quem pode querer se igualar a Deus. E porque muito amou, defendeu a Deus, expulsou o demônio do paraíso e tornou-se esse grande defensor do povo de Deus. Dessa perspectiva, do guerreiro, que São Miguel Arcanjo é muito apresentado como a imagem do guerreiro, do anjo que saiu em defesa, contra Lúcifer. Essa expressão devocional, Padre, ela é uma alegoria ou ela é uma realidade mesmo? Olha, ela é uma realidade dentro das questões celestiais, né? A Sagrada Escritura nos apresenta São Miguel Arcanjo como um guerreiro, como o príncipe dos exércitos do Senhor, o chefe dos exércitos do Senhor, né? Ele aparece ali, principalmente no livro de Daniel, como aquele que marcha à frente do povo, que lidera o povo diante de uma batalha, que traz a vitória. Então, a tradição também, nós temos diversas aparições de São Miguel Arcanjo, onde ele se coloca diante de uma batalha, trazendo a vitória. Então, sim, não é uma alegoria. Agora, quando a gente diz que houve uma batalha no céu, né, a gente não pode imaginar essa batalha no céu como nós imaginamos a batalha aqui na Terra, né? Os grandes estudiosos vão dizer que essa batalha ela foi mais em nível de intelecto do que em nível de uso de força braçal, digamos assim, né? Mas não é uma alegoria, é uma realidade compreendida à luz das coisas celestiais. Essa batalha, Padre, acaba que nós conhecemos, encontramos no livro do Apocalipse, quando diz: houve no céu uma batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão batalhou, mas foi derrotado. Então São Miguel assume esse papel de guardião, de protetor. E a nossa live fala sobre o baluarte da verdadeira fé.
O que significa ser o baluarte da verdadeira fé? Então, a gente precisa voltar para o relato do Apocalipse, né, e compreender que quando São Miguel Arcanjo vence o demônio e o expulsa para a terra, o demônio ele não deixou de existir, né? Ele continua existindo, agora não mais no céu, porém agora na terra. Então, sempre foi o objetivo do demônio é destruir Deus. Hoje, o demônio não consegue mais destruir a Deus, né? Assim, diretamente falando. Então, qual foi a estratégia do demônio? Começar a destruir os filhos de Deus, tirar os filhos de Deus dos caminhos do Senhor, para que, ao vencer um filho de Deus, é como que, entre aspas, né, ele estivesse vencendo a Deus. Então, Deus deu a missão a São Miguel Arcanjo de continuar defendendo a Deus, agora defendendo os filhos de Deus. Por isso, São Miguel Arcanjo é o defensor do povo de Deus, o defensor da Igreja Católica. Por isso que ele recebe esse título de baluarte, porque ele é o grande protetor do povo de Deus, esse povo da nova aliança que nós chamamos de igreja. Sendo assim, a gente já conhece um pouco, né? São Miguel Arcanjo é uma das devoções da igreja muito comentada, não sei se seria essa expressão, né? Mas ela tem uma influência muito grande dentro da espiritualidade de várias congregações, principalmente na congregação da Ordem Franciscana, né, da Ordem dos Frades Menores, com São Francisco de Assis, com a Quaresma de São Miguel Arcanjo, né, a devoção ali que passou para toda a igreja, próprio Padre Pio de Pietrotina, capuchinho, que tinha essa intimidade com o Arcanjo São Miguel, né? E aí as pessoas vão conhecendo. E dentro do nosso país, no Brasil, como ocorre, padre, ao seu ver, essa devoção a São Miguel Arcanjo? Olha, a devoção a São Miguel Arcanjo, ela é extremamente antiga. Se a gente pegar, por exemplo, Constantino, a gente está no ano 312, quando ele faz referência à aparição de São Miguel Arcanjo para que ele pudesse liderar uma batalha. Depois, se a gente pegar o Monte Gargano, a gente está nos anos 400. Então, assim, a devoção a São Miguel Arcanjo ela é muito antiga. Ela teve altos e baixos na história da igreja, e aqui no Brasil, ela teve um boom aí nos últimos anos, né? Hoje a gente vê, assim, um grande número de pessoas buscando viver essa devoção a São Miguel Arcanjo, seja através da Quaresma de São Miguel Arcanjo, seja através do uso do escapulário ou da consagração a São Miguel Arcanjo. E eu gosto sempre de refletir o seguinte, que eu não vejo isso como um modismo, né? Como algo assim, fruto de uma moda. Não, eu vejo como um sinal de Deus. Se São Miguel Arcanjo é o defensor do povo de Deus, e nós vivemos um tempo de extrema batalha, né? Eu acredito que nesse momento da história aqui no Brasil, São Miguel Arcanjo se levanta em meio a nós para defender este povo, né? Por isso que eu penso que essa devoção a São Miguel Arcanjo, que tem crescido tanto no Brasil, ela é fruto do momento que nós estamos vivendo. Certo. Padre Márcio, nos conte um pouco sobre a Basílica, né? A Basílica Santuário de São Miguel Arcanjo, e sobre a aparição de São Miguel Arcanjo no Brasil. Então, como eu dizia no começo, nós estamos aqui numa cidade que se chama São Miguel Arcanjo, né? Uma cidade que já nasce sob essa devoção. A paróquia ela é de 1886, paróquia São Miguel Arcanjo, e o município, então, vai ser constituído em 1889.
o município nasce depois da igreja. E então eu digo que São Miguel Arcanjo quem fundou o município, São Miguel Arcanjo quem quis, né, esse pedaço de terra que fosse consagrado a ele. Então nós temos uma paróquia muito antiga, mais de 130 anos, e por muitos anos essa paróquia foi uma paróquia comum de uma cidade pequena, tendo a sua igreja matriz, né? Nós estamos na terceira construção. Houve uma capelinha pequena, que foi a primeira. Depois, quando virou paróquia, foi construída uma segunda igreja, um pouco maior. E nos anos 50 foi construída a terceira igreja, que é a atual igreja, né? Quando ela foi construída, ali no final dos anos 60, início dos anos 70, ela já nasce com o porte de um santuário, né? Inclusive, na inauguração, o bispo fez um grande elogio como um dos templos mais bonitos aqui da região. Mas nenhum padre levou adiante, né, a busca por essa titulação. Então, em 2013, eu assumi a paróquia em 2012. Em 2013, conversando com o bispo, nós entendemos que seria o momento, então, de transformar essa igreja em um santuário, né, a sua igreja matriz. E assim aconteceu, em setembro de 2013, a igreja matriz da paróquia São Miguel Arcanjo tornou-se santuário diocesano. E aí nós iniciamos uma caminhada assim, muito interessante de promover mais ainda a devoção. Começamos a rezar a quaresma de São Miguel Arcanjo de forma comunitária. Começamos a transmitir as missas votivas. E olha que nós estamos em 2013, né? Bem antes dessa questão mais voltada para a internet, que foi muito fruto da pandemia. Então, assim a gente caminhou. Em 2017, eu percebi que a nossa igreja ela tinha possibilidade de receber do Vaticano o título de basílica. E nós iniciamos, então, todo o trâmite, né? Uma conversa com o bispo, depois a formação de uma comissão, a elaboração de toda a documentação, que é uma documentação, assim, bem detalhista, né? E fomos, então, para Roma, para o Vaticano, em 2018, para fazer oficialmente esse pedido, né? E lá, então, nós obtivemos esse título de basílica. E eu gosto sempre de ressaltar isso, né? O santuário é um título dado pelo bispo, quando ele reconhece que existe ali naquela igreja uma devoção ativa, né? Um caminho de peregrinação e etc. O título de basílica é dado pelo Vaticano, então, assim, existe um critério maior. O Vaticano vai analisar a beleza sacra da igreja e a história religiosa e cultural daquela igreja, para então dar esse título. Quando a igreja se torna basílica, ela se torna uma igreja pontifícia, né? Como se fosse uma extensão do Vaticano naquele território. E ela tem, assim, graças especiais que são oferecidas aos fiéis, aos peregrinos, e ela tem esse grande compromisso de ser uma igreja que promova uma vida litúrgica semelhante, né, o mais semelhante possível à do Vaticano. Então a gente tem buscado cumprir essa missão, né, desde 2018. E aqui na cidade, como você falou, né, a gente tem esse fato tão importante que é um sinal, uma aparição de São Miguel Arcanjo no final da Revolução de 1932. Então, o que conta a história? No Brasil houve uma guerra civil iniciada no dia 9 de julho, e essa guerra civil basicamente foi o Estado de São Paulo lutando contra o governo federal. O foco da guerra civil era o retorno à Constituição. O Brasil não estava mais sendo regido pela Constituição e o Estado de São Paulo queria o retorno da Constituição. Por isso, a guerra recebeu esse nome, né? Revolução Constitucionalista. É lógico que o Estado de São Paulo ele não tinha tantos recursos quanto o governo federal. E o governo federal vai ali pegar principalmente os exércitos do sul do país e vão começar uma ofensiva, né? Entrando no estado de São Paulo via Paraná para chegar na capital e assim tomar a capital. E o estado de São Paulo, por sua vez, vai tentar defender, né?
Então, vai até a fronteira com o Paraná, ali mais para o lado do sul, e começa, então, começam várias batalhas, né? Foram várias cidades onde a guerra passou, nós tivemos muitos confrontos, nós tivemos pessoas que foram mortas, tanto militares quanto civis, nós tivemos cidades que foram bombardeadas, tivemos cidades que foram devastadas, as pessoas perderam suas casas, suas posses. Foi uma guerra civil mesmo, né? E aí, em setembro, o Exército do Sul, ele chega numa cidade vizinha a São Miguel Arcanjo, chamada Capão Bonito. E o Exército de São Paulo, então, entra na cidade de São Miguel Arcanjo, toma a casa paroquial, faz dela, né, o quartel-general, pede que as pessoas saiam da área mais urbana, né, por medo de um conflito, para que não tivesse morte de civis. E ali começa assim essa preparação para ter mais um conflito aqui na cidade de São Miguel Arcanjo. O padre, ele disse que não iria sair da casa paroquial porque se aproximava a festa de São Miguel Arcanjo e ele queria poder rezar para o seu povo. Então, o exército de São Paulo fez uma trincheira de combate num bairro de zona rural, que fica próximo daqui, o bairro Turvo da Lagoa, e ali, então, eles estão preparados para ter esse conflito, né, essa batalha com o Exército Federal. Houve um confronto? Houve. Por quê? Porque nós encontramos, na área da trincheira de combate, nesses 90 e poucos anos, né, nós já encontramos muitos sinais de confronto, como balas, granadas que não foram detonadas, e artifícios de guerra. Tem muitos objetos que foram encontrados, né? Um fato muito importante é que no dia 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo, né, o Exército do Sul lança então um documento pedindo cessar-fogo. Então, no dia 29 de setembro, estando os dois exércitos montados na cidade de São Miguel Arcanjo, na trincheira de combate, prontos, né, para realizar um grande confronto, a paz reina. São Miguel Arcanjo, ele foi esse grande intercessor pela paz, fazendo essa grande intervenção. Então, esse é o fato. Cidade de São Miguel Arcanjo, dia de São Miguel Arcanjo, documento dizendo para cessar fogo. A tradição oral, a tradição oral, né, a história que foi contada de geração em geração pelas pessoas que conviviam ali no bairro e aqui na cidade, é que fez-se um clarão no céu e um homem aparece, então, para dizer que a guerra tinha acabado. Então, essa história, ela não se perdeu no tempo. E eu costumo dizer assim, que a tradição oral é quem vai fazer com que no futuro a Bíblia seja escrita, né? Então, essa história que foi contada durante 90 e poucos anos aqui na cidade de São Miguel Arcanjo, que não se perdeu entre gerações, que continua muito viva no coração do povo são miguelense, ela vem também como um fator importante para dizer que realmente isso aconteceu. E aí, depois, o exército de São Paulo vai embora, o exército do Sul entra na cidade, pede para o padre, então, abrir a igreja. Não era essa atual igreja. A atual igreja é de 1950, né? Nós estamos em 32. Então, o padre, o general pede, o comandante pede para o padre abrir a igreja. E quando ele entra na igreja com os soldados para agradecer, ele olha para a imagem de São Miguel Arcanjo e diz: Foi esse homem quem nos avisou do final da guerra. Então, essa história, professor João, eu quis colocar num livro, né, o ano passado, porque eu considero ela tão importante para aquele que é devoto de São Miguel Arcanjo, que eu não achava justo ela estar somente aqui, né? Eu quis que ela tivesse presente na vida de todos aqueles que quiserem conhecer um pouco mais dessa realidade. Nós ganhamos um pedaço de terra no local lá da trincheira de combate,
nós fizemos uma pequena adaptação para as pessoas que querem ali visitar. Fica a 20 quilômetros aqui da área urbana, com um pedaço de terra, né, de estrada de terra. Mas é um lugar muito bonito, assim, de uma espiritualidade muito grande, e as pessoas podem visitar. Então, essa é a história da Revolução de 32 e da aparição de São Miguel Arcanjo aqui em nossa cidade. Esse pedaço de terra, padre, é dessa proposta da Gruta do Arcanjo, esse que eu coloco agora na tela para verem? Não, não, não. A Gruta do Arcanjo, ela está sendo construída em um outro terreno, que também foi doado para nós, que fica a 1,5 km aqui da Basílica, né? E lá já tá uma obra, assim, graças a Deus, bem adiantada. A gente já está com um pavilhão devocional praticamente pronto, né? A maior parte das peças da estátua, elas estão feitas em ferro, em estrutura de ferro, estão no chão. A partir de janeiro, a gente começa a retomar os trabalhos da escultura, né? Para finalizar o corpo, vamos fazer a concretagem da cabeça de São Miguel Arcanjo e vamos começar a levantar o prédio base da estátua. Então, uma vez que o prédio base da estátua estiver pronto, a gente começa a levantar o prédio que vai sustentar a estátua, para depois vir com as peças da estátua. Então, a primeira fase do projeto, que é o pavilhão devocional, o prédio da estátua e a estátua, a nossa previsão é que fique pronta em 3 anos. Então, a gente está bem contente, porque a gente começou a obra em maio, né? Então nem dei um ano ainda, a gente está bem avançado. Agora, o projeto como um todo é um projeto bem mais amplo, né? Que a gente nem tem um tempo assim certo previsto. É igual a Aparecida. A Aparecida nunca acabou a obra, né? Começou, sei lá, 52, se não me engano. Então, assim, o projeto completo ele consta de uma igreja semelhante à do Monte Gargano, né? Que por isso ele recebe esse nome Gruta do Arcanjo. Tanto a fachada externa quanto a estrutura interna, ela vai nos lembrar muito, né, o santuário lá da Itália, do Monte Gargano. Também tem uma área para uma praça para missa campal, tem presbitério para missa campal, tem gruta mariana, tem velário, tem lanchonete, tem a parte dos banheiros, a parte das lojas e da manutenção, e da administrativa. É um projeto bem bonito, 30 mil metros quadrados, né? E se Deus quiser, daqui a 2 anos e meio, 3 anos, a gente está inaugurando a primeira parte, né? Que é justamente a da estátua. Tudo bem, na tela eu passo um vídeo do próprio do site da Basílica Santuário, que apresenta essa proposta, né, da Gruta do Arcanjo. E o interessante, o padre já falou, né, é uma... Não sei, padre, se nós podemos usar essa expressão, que seria uma réplica da igreja do Monte Não, Gargano, réplica né? não. A gente tem usado igreja semelhante. Uma igreja Réplica, semelhante. uma réplica é algo que é igual, né? Uma réplica é algo que é igual. E é muito difícil eu retratar uma rocha, uma caverna, igual, né? É impossível eu fazer igualmente o Sim. desenho de cada movimento da rocha, né? Porque o Monte Gargano é uma caverna. Então, assim, a gente evita usar essa expressão réplica, a gente usa a expressão igreja semelhante, até porque lá no Monte Gargano tem a fachada externa. Aí você desce uma escadaria de 80 degraus para chegar lá no coração da gruta. O nosso vai ser um pavimento só, né? Vai ter a fachada externa e você já entra dentro da igreja, né? Então a gente não vai ter essa escadaria de 80 degraus para baixo. Por isso a gente não usa a expressão réplica. Mas assim, o nosso projeto está bem semelhante. A gente esteve no Monte Gargano no ano passado, firmamos uma parceria, né, fizemos um termo de irmandade com o santuário lá do São Miguel Arcanjo, junto com o reitor, o padre Ladislau, e a gente recebeu deles essa chancela, né,
de fazer esse projeto em unidade com eles. O senhor falou do Monte Gargano, né? E tem dentro, né, da devoção, da historicidade da vida de São Miguel Arcanjo, tem na aparição dele neste monte e pelo santuário a distribuição de pequenas relíquias, né, que são pequenos fragmentos das pedras, né, desse monte. Inclusive, eu utilizo há um tempo já. Eu sou natural de São Miguel do Guamá, município aqui no estado do Pará, e o nosso padroeiro, tanto paroquial quanto padroeiro municipal, é São Miguel Arcanjo. Então, desde criança também acompanho essa devoção para nós, né? A festa em São Miguel, no dia 29 de setembro, cada vez mais aumenta a população, o número de pessoas participando da festa, a devoção, com a guarda de São Miguel Arcanjo, com a oração do Rosário de São Miguel Arcanjo, todas as terças-feiras, né? E nós vamos vendo esse papel, né, importante de São Miguel dentro da vida da igreja e também dentro da devoção popular. E é interessante esse fato da aparição de São Miguel no Brasil. Eu olhando o site, eu vi essa referência no site da Basílica, como também o site fala que é a única, eu acho, a única basílica no Brasil dedicada a São Miguel. É isso, padre? Isso, no Brasil e na América Latina. Bem, então, vocês podem estar acessando, né, as pessoas, o site da Basílica, é basílica-são-miguel-arcanjo.org.br, e aí nós conseguimos ver uma bonita Basílica de São Miguel Arcanjo. Dentro dessa experiência da Basílica, tem a Irmandade de São Miguel Arcanjo, né? Inclusive, minha esposa e eu fazemos parte da Irmandade de São Miguel Arcanjo, recebemos o escapulário de São Miguel, o rosário, acompanhamos também, né, as movimentações pelas redes sociais, acompanhamos as missas também, e é uma forma de nos aproximar, né, dessa vida espiritual, devocional a São Miguel Arcanjo. Dentro da igreja, padre, além dos sacramentos, nós temos sacramentais que nos ajudam a também experimentar esse tesouro da fé, como a água benta, o sal exorcizado, o óleo e as relíquias, no culto às relíquias, né? A relíquia de primeiro, segundo, terceiro grau dos santos. Né? De primeiro grau, relíquias do corpo do santo, de segundo, objetos de uso, e terceiro, objetos que tocaram, né, o corpo do santo ou o túmulo, e assim foram feitas depois relíquias. Mas para São Miguel Arcanjo, como é que fica a questão da relíquia? Ela entraria nessa distribuição de primeiro, segundo, terceiro grau, ou tem uma expressão própria? Então, muito interessante essa sua pergunta, porque a gente tem a oportunidade de esclarecer, né? Eu tive já 2 vezes no Monte Gargano, e as 2 vezes, principalmente agora, inclusive eu tenho isso relatado, né? A gente gravou essa fala do padre Ladislau, que é o reitor lá do Monte Gargano. Então, assim, lógico, São Miguel Arcanjo é um anjo. A gente não tem como ter um pedaço do corpo dele, né? Ou um objeto que ele tenha usado. Não existe uma roupa de São Miguel, né? Não existe assim Deus me livre, já, né? Já ouvi falar coisas assim do tipo absurdo, tipo a pena da asa de São Miguel. Essas coisas não existem, né? Fuja dessas coisas, porque elas não são verdadeiras, né? O que é que nós temos? Um local onde São Miguel Arcanjo apareceu por 4 vezes. Então, assim, a gruta que está no Monte Gargano é uma gruta que, ao longo da história, ela recebeu esse respeito da igreja. Tanto que houve ali a presença de vários papas, de vários santos que foram lá
viver esse momento de devoção. Então, assim, ao longo da história, existe um reconhecimento que ali é um lugar especial de devoção a São Miguel Arcanjo. Por isso, a pedra que está dentro da gruta, né, a pedra da caverna, ela é considerada uma relíquia, mas nesse sentido, né, porque ali São Miguel Arcanjo apareceu, né, ali ele se fez presente. Então, assim, a gente tem que ter só um pouquinho de cuidado, e essa questão da relíquia da pedra lá do Monte Gargano, teve uma época que ano passado ela estava assim, num turbilhão, todo mundo queria, eu vi gente comprando, o que eu acho né, assim, um absurdo. Seria simonia, né? A relíquia, ela é importante, a relíquia, ela é importante, tanto que é um objeto em que a igreja incentiva, né? Quando ele me leva à oração, né? Eu não posso ter uma relíquia como um prêmio, né? Ou ter uma relíquia como um amuleto. Então, nenhum dos dois. A relíquia, ela me leva a uma oração. Ela me aproxima daquele santo, né? Ela me faz querer imitar aquele santo, né? Então, é nesse sentido. E a pedra do Monte Gargano, ela então traz para nós esse significado. Naquele lugar, São Miguel Arcanjo apareceu diversas vezes, fez diversas intervenções, manifestou diversas vezes o seu poder e foi atestado pelo tempo, né? Então, é nesse sentido que a pedra é considerada uma relíquia. Eu gosto de dizer isso, professor, sabe por quê? Quando eu estive lá na congregação para o culto divino, a gente teve em 2018, quando nós recebemos o título, e saindo de lá, nós fomos ao Monte Gargano. E lá no Monte Gargano, nós ganhamos uma pedra grande, né? Que o reitor deu para nós de presente. Em 2019, nós voltamos, porque eu queria agradecer, né, ao bispo que nos acolheu lá na congregação para o culto divino, né? O Dom Aurélio Garcia Macias, ele é o número 2 lá da congregação. E aí a gente estava com um grupo, ele nos acolheu, nós fomos no auditório, e ele perguntou como foi esse primeiro ano de Basílica, né? Qual foi a experiência, e ele perguntou para as pessoas do meu grupo, né? E aí teve uma pessoa que, na sua inocência, falou assim: olha, mas Deus foi tão bom que a gente saiu daqui o ano passado, a gente foi lá a gente ganha, ela falou assim, a gente foi no santuário e ganhou a relíquia de São Miguel. Ela usou essa expressão, né? A gente ganhou uma relíquia de São Miguel. Imediatamente, né? O bispo olhou assim para mim com uma cara bem séria e disse: relíquia de São Miguel? Né? Aí eu disse: não, não. A relíquia lá do Monte Gargano, a pedra da caverna que São Miguel Arcanjo apareceu, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque realmente a relíquia de um santo, né, de primeiro e segundo grau, que são as mais, digamos assim, as que mais nos aproximam, né, verdadeiramente do santo, é um pedaço do corpo ou algo que aquele santo fez uso, né? Não só algo que tocou, mas algo que ele fez uso, né? Como a gente tem aqui na Basílica, a gente tem relíquia do Padre Pio, que é um pedaço da luva, né? A gente tem relíquia de São Francisco de Assis, também vinda do Vaticano, a gente tem relíquia de São Camilo de Leles, também vinda do Vaticano. Então, assim, essas relíquias realmente elas nos aproximam do santo, né? Então, a gente tem esse cuidado. Elas são importantes nesse sentido de que ela nos aproxima do santo, ela nos faz querer imitar alguma realidade daquele santo, né? Ela nos coloca em maior oração. A relíquia ela não pode ser um prêmio nem um amuleto. Tudo bem, e é bom a gente tirar, né, essa dúvida. Às vezes as pessoas se referem à relíquia do Monte Gargano, né, como a relíquia de São Miguel Arcanjo, e pode criar nessa ideia, mas como a relíquia do anjo? É, a pena, né? A gente Do lembrava anjo. naquele momento triste da história da igreja da Idade Média, onde a simonia, né, ficou por muito tempo, e parece, não sei se o senhor comunga desta mesma ideia, padre,
com essa questão, principalmente na pandemia, que foi onde eu vi mais evidente isso, surgiu vários movimentos nas redes sociais de relíquias sagradas, de troca, de conceder relíquias de segundo, terceiro, na sua maioria terceiro grau, conforme eles dizendo, se sem a autenticidade das postulações. Isso às vezes leva as pessoas a terem uma fé mais superficial. Deixa eu ver como eu posso usar a expressão, como se fosse uma fé tão inocente que acaba trocando o essencial, que é Deus, por aquele só de estar com o estado físico daquelas relíquias. Isso acaba Bem nos quase supersticiosa, distanciando. né? Isso, superstição, muito bem. Quase supersticiosa. Eu acho sim, é fruto também de toda a situação que o mundo viveu, né? Agora a gente tem que ter cuidado realmente, assim, porque eu já escutei assim, coisas absurdas, do tipo, sei lá, por exemplo, eu tenho aqui na casa, porque como a gente ganhou duas pedras grandes do Monte Gargano, em 2018 e em 2019, né? Não, em 2018 e em ano passado, 2022. 2023, esse ano, perdão. Então a gente ganhou duas pedras do Monte Gargano. Uma, ela vai ficar na Gruta do Arcanjo, que é a pedra maior. Quando a Gruta do Arcanjo não está pronta, ela está ficando na Basílica. E a pedra menor, mas é um menor assim, mais ou menos desse tamanho, né? Que ficava na Basílica, ganhamos em 2018, eu trouxe aqui para a casa paroquial, que a gente tem uma capela aqui dentro da casa paroquial. Então, assim, aquela pedra tem um significado, né? Agora, eu dizer que, por exemplo, eu peguei um tecido, aí eu encostei naquela pedra, e de repente aquele tecido virou uma relíquia, eu não sei até que ponto isso ajuda na minha vivência da fé, porque ele pode ser encarado por mim como um amuleto, e isso aqui é um perigo, né? Ou ele pode ser, de fato, algo que me ajude a rezar mais. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Porque uma fé mais autêntica, ela não vai se confundir com coisas assim mais supersticiosas, né? Na verdade, as relíquias deveriam trazer para nós como as imagens, nos lembrar da atividade do santo, no caso da relíquia do Monte Gargano, lembrar da ação de São Miguel na escolha de Deus, da adoração a Nosso Senhor, de ficar ali, né, de voltar nossos corações a Deus, que é diferente dos santos, os anjos, as virtudes deles não tem como nós imitarmos por serem puríssimos espíritos, mas eles nos ensinam o caminho, por exemplo, da adoração, né? Os arcanjos são aqueles que estão diante do Senhor de adoração. Sim. Então nós também deveríamos ver isso, São Miguel Arcanjo, como devoto da adoração, do respeito, do cuidado, do amor à igreja, e é uma forma da gente conseguir viver. Eu lembro muito das palavras do Papa Bento XVI, que falava que a igreja passa por grandes dificuldades nessa sociedade pós-moderna e que cada vez mais nós somos confrontados a testemunhar aquilo que nós acreditamos e permanecer firme, mesmo que sejamos reduzidos ao número de 12 novamente, né? Então, de ter essa certeza, essa confiança nessa É, fé que São Miguel professa e nos ensina, né? De ter sempre, né? De exclamar, né? Quem como Deus, de ter essa referência de Deus como Senhor único da nossa vida. Bem, padre, nós agradecemos, mas antes de nós encerrarmos, só recordar que agora no mês de novembro, aí no santuário, na Basílica Santuário, nós tivemos o congresso do Angélico, né? E aí fica uma pergunta. isso. O senhor, como reitor da diocese, ou reitor aí da sua Basílica Santuário, na sua diocese, o senhor Da desenvolve Basílica. também o trabalho como sacerdote exorcista ou só como reitor na Basílica?
Tá, então vamos lá. O Congresso Angélico, ele aconteceu aqui, né, em sua terceira unidade. A primeira foi em Aparecida, a segunda na Canção Nova, a terceira aqui, e ano que vem vai ser em São Paulo. Então, o congresso ele não é algo que pertence à Basílica. O congresso é organizado pela comunidade Ruá, né? E aí, cada ano, eles procuram fazer em um lugar diferente e trabalhar, né, a partir de um tema específico, a espiritualidade dos santos anjos, né? E a gente, com muita alegria, acolheu o congresso aqui em nossa cidade, e foi uma experiência muito bonita. Então, só, né, deixar claro por que aconteceu o congresso aqui. E aqui, na Diocese de Itapetininga, eu não exerço o ministério de padre exorcista, eu sou, na verdade, o representante do presbitério. A Diocese ela tem padres que assumem funções, né? Então, aqui nós temos um padre exorcista, que é um padre que fica na cidade de Itapetininga. Tem um padre que cuida da dimensão pastoral, que é um padre que fica numa cidade chamada Capela do Alto. Eu cuido dos padres, né? Eu sou o representante dos padres na diocese, entre outras funções que existem, né? Então, assim, eu não exerço esse ministério de padre exorcista. Muito bem. Então, chegando ao fim da nossa conversa, nossa live com o Padre Márcio. O Padre Márcio tem tantos outros afazeres também, então nós não vamos prolongar, né? Para que nós possamos exercer daqui com o tempo também um pouco mais a nossa fé. Convido a acompanhar as redes sociais da Basílica Santuário de São Miguel Arcanjo e também ajudar nesse projeto da Gruta do Arcanjo e tantos outros projetos que a Basílica realiza. Então, Padre, deixamos suas considerações e que o Senhor nos conceda a sua bênção. Amém. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui da nossa caminhada, do trabalho que a gente realiza aqui na Basílica de São Miguel Arcanjo. Como você já disse, né? Convido as pessoas a estarem seguindo as nossas redes sociais. Como nós somos a única no Brasil, é fácil de achar. Basílica São Miguel Arcanjo. Você encontra no Facebook, no YouTube, no Instagram, né? Tem o site. Também o meu Instagram, Padre Márcio Almeida, eu estou sempre colocando um pouco da vida aqui da nossa igreja, mais um trabalho que eu faço de evangelização. E aqueles que quiserem, né, e puderem nos ajudar na Gruta do Arcanjo, nós estamos em obra. Também lá no nosso site você consegue entender como fazer parte dessa grande campanha dos devotos de São Miguel Arcanjo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e vamos pedir, então, a bênção de Deus para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no no meio meio de de nós, por intercessão de São Miguel Arcanjo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. nós. Obrigado, Padre Márcio. Deus te abençoe. Que São Miguel Arcanjo interceda sempre pelo seu ministério sacerdotal. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Padre. Tchau.